Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira. Você também pode assistir o nosso jornal pelas nossas redes sociais. O site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. Atenção motoristas, após recapeamento da Avenida Doutor Fernando Costa, deixa de ter o estacionamento do lado direito. Jovem acusado de assassinato tem liberdade provisória decretada. Núcleos esportivos de Rio Preto recebem novos equipamentos para natação e hidroginástica. E hoje, no nosso quadro Vida Saudável, nós vamos receber aqui no estúdio a neurologista doutora Maria da Penha, para falar sobre esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, a doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é o rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias desta quarta-feira está no ar. E hoje o RP Notícias começa com um recado para as pessoas que transitam pelo Jardim Seixas. Após ser recapeada, a Avenida Doutor Fernando Costa, uma das principais vias de acesso à região leste de Rio Preto, foi liberada, mas deixou de ter estacionamento do lado direito. A mudança foi determinada pela Secretaria de Trânsito de Rio Preto, com base em um estudo para garantir a maior fluidez no local. Então, muita atenção aos motoristas que forem estacionar os seus carros no local, pois além de serem multados, podem ter o carro guinchado. E mudando de assunto, na manhã de ontem, a primeira empresa das 12 selecionadas para serem pioneiras do Centro Empresarial do Complexo Parque Tecnológico de Rio Preto foi inaugurada. A PIF Brasil escolheu a nossa cidade para ter a sua única sede aqui no país. A empresa, que tem 25 anos, atua na área de pesquisa, desenvolvimento, fabricação e distribuição de dispositivos para tratamento de doenças estruturais cardíacas. E ontem também foi dia da Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso, assinar o termo de fomento com o Centro Internacional de Longevidade Brasil, para a execução do projeto São José do Rio Preto, cidade para todas as idades. O objetivo do convênio é tornar Rio Preto uma cidade amigável para os idosos e para as pessoas de todas as idades, assumindo como base os princípios do envelhecimento ativo e da cidade amiga do idoso estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Rio Preto está entre as 33 cidades dos 22 países que desenvolvem este projeto. E vocês se lembram do caso de dois jovens, um de 27 e um de 23 anos, que foram detidos, acusados de terem participado do assassinato de um homem em frente a uma boate na Avenida Murchid Once, aqui em Rio Preto? Pois é, após o advogado de defesa do rapaz de 27 anos apresentar uma nova versão sobre os fatos, com uma imagem que mostra que os rapazes estavam com o carro longe da boate no momento do crime e provas de que os tiros não saíram do interior do veículo, ele teve a liberdade provisória decretada. Dentro do inquérito também consta como prova o laudo pericial do Instituto de Criminalística de Rio Preto, contendo informações da ausência de resíduos de pólvora nas mãos e no carro ocupado pelos dois jovens. A audiência está marcada para acontecer no próximo dia 14 e nós aqui do RP Notícias vamos continuar acompanhando este caso. E agora nós vamos saber mais informações sobre Rio Preto e região com a Mariane Dias, direto da redação do Jornal de hoje. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Rio Preto. Hoje os nossos destaques são: mulher que abandonou o bebê na última segunda-feira em Rio Preto, na região sul da cidade, foi localizada dentro da residência dela, lá em Mirassol, pelos investigadores da Polícia Civil local. Os investigadores trouxeram a acusada até a Delegacia de Defesa da Mulher daqui de Rio Preto
e ela foi ouvida na tarde de ontem. A mulher vai responder pelo crime de abandono de incapaz, porém em liberdade. Ela também disse à delegada que investiga o caso, doutora Cristina Santana, que se arrependeu do que fez e que pretende entrar com pedido da guarda da criança. Equipes da Polícia Civil e da Vara da Infância e Juventude cumpriram mandados de apreensão de adolescentes envolvidos com roubos, tráficos e furtos em Rio Preto. 8 meninos foram levados para a Fundação Casa. A Secretaria da Saúde intensifica a ofensiva no combate ao mosquito da dengue e vale reforçar que agora tem o dengue tipo 2, que é o mais grave, e o secretário da Saúde afirmou que aproximadamente 20 mil casos serão manifestados aí, infelizmente. O Procon Rio Preto orienta estudantes universitários ou de ensino médio que querem cancelar suas matrículas. Vale lembrar que o aluno que fez a matrícula e não foi às aulas pode ter todo o valor ressarcido. Porém, após o início das aulas, o valor ressarcido será proporcional ao serviço oferecido pela entidade. Bom, Vivi, agora uma boa notícia. Para quem sofre com esse calorão de Rio Preto, nós teremos temperaturas amenas até sexta-feira, com uma máxima de 28 graus. Bom, as informações são essas. Boa quarta-feira e até amanhã. Notícia maravilhosa, viu? Obrigada, Mariane, pelas informações e até amanhã. E agora o recado é para você que sofre com incômodos no estômago ou que sente aquela azia após as refeições. Você já conhece a água Rárida? Lembrando que ela não é um medicamento. A água Rárida é um ótimo tratamento diário, pois contém o bicarbonato e traz alívio para o incômodo digestivo. E além de ter o pH alcalino, a água Rárida tem o vanádio em sua composição, o que faz muito bem para a sua saúde e resulta em pele, cabelos bonitos e mais qualidade de vida. E agora você fica com o nosso apoio cultural e em seguida eu volto com o nosso quadro Vida Saudável e uma entrevista com a neurologista doutora Maria da Penha sobre a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. As férias terminam para os 40.300 alunos que estudaram nas escolas municipais de Rio Preto em 2018. Este ano, a turma aumenta. A volta às aulas começa com novidades e reforço na equipe. Novos professores, coordenadores, diretores e supervisores. 525 pessoas, todas concursadas. Pintura nas escolas. Ano passado foram recuperadas 42 unidades. A merenda escolar fica ainda mais nutritiva e gostosa com os produtos mais frescos do programa Alimenta Rio Preto. 137 mil refeições são servidas por dia. Ainda no primeiro semestre, chegam 20 novos ônibus. E os anjos da escola voltam a zelar pelos nossos alunos. Prefeitura de Rio Preto. Educação de qualidade para todos. E o RP Notícias está de volta e nós vamos falar sobre esporte.
Os núcleos do Centro Esportivo do Eldorado e do Complexo Wilson Romano Calil, no Jardim Seixas, receberam novos equipamentos de natação e hidroginástica. Foram entregues 50 pranchas de natação e 50 toucas no Centro Esportivo do Eldorado, onde cerca de 1.000 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos têm aula de natação. Já no Complexo Wilson Romano Calil foram entregues 100 unidades de flutuadores modelo espaguete, 30 halteres de hidroginástica, 50 pranchas e 30 toucas. Cerca de 800 adultos e 400 crianças são atendidos com atividades esportivas na piscina do complexo. E ainda falando sobre esporte, a ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, Ana Moser, estará aqui em Rio Preto no dia 17 de fevereiro. Ela participa do evento Verão Sesc 2019. À frente do Instituto Esporte e Educação, a atleta vai conversar com o público e também vai realizar uma clínica da modalidade e de jogos pré-desportivos. O encontro será realizado das 2 às 6 horas da tarde. E o assunto agora é saúde. Você já ouviu falar na esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA? A doença degenerativa que ainda não tem cura, mas o tratamento com fisioterapia e remédios ajuda a atrasar a evolução da doença e a manter o máximo de independência possível nas atividades diárias. Esse é o assunto do nosso quadro de hoje, Vida Saudável. E hoje o RP Notícias veio até aqui, a casa do Robson e da Luciana, para saber um pouquinho mais sobre o dia a dia deles, esses 12 meses, como que foi, o que mudou na vida deles após o Robson descobrir que estava com esclerose. Robson, conta um pouquinho pra gente, como que foi essa descoberta em fevereiro de 2018, exatamente um ano que você descobriu que você foi diagnosticado com ela. Eu sentia um pouquinho da perna esquerda, eu mancava um pouco da perna esquerda e foi aumentando, né, essa dificuldade. E aí eu busquei o médico e quando eu passei a primeira vez na neuro, que ela me examinou na clínica mesmo, no exame, ela já desconfiou já da esclerose lateral amiotrófica. Ela falou para mim, provavelmente você está com esclerose lateral amiotrófica, mas nós vamos fazer agora vários exames para poder excluir outros possíveis diagnósticos, né? Porque eu poderia ter tido um AVC ou tá com um tumor cerebral que poderia dar esse tipo de problema. Só que aí a gente fez os exames e realmente depois ela comprovou que era realmente esclerose lateral amiotrófica. E como que foi para você receber esse diagnóstico, fazer esses exames? Não no diagnóstico total, mas assim, quando você chegou lá e ela falou que teria uma possibilidade de ser esclerose, como que foi para você? Você já sabia, você entendia o que essa doença fazia? Não, quando eu saí do consultório eu não tinha nem ideia do que era esclerose lateral amiotrófica. E aí você vai para a internet, né? Eu pesquisei na internet, foi muito difícil, assim. O diagnóstico foi muito difícil, muito complicado. A gente chorou bastante. É um diagnóstico muito duro. Então, com o tempo você vai mastigando essa informação e vai conseguindo entender ela, mas no começo é muito difícil. E eu tive que parar de trabalhar. Hoje em dia eu estou afastado do trabalho, eu era retificador de motores e infelizmente eu não consigo mais exercer minha profissão, não consigo fazer praticamente nada sozinho mais em casa. Para tudo eu preciso de ajuda. Se eu precisar trocar de roupa, eu preciso de ajuda. Para tomar banho eu preciso de ajuda. Tudo é minha esposa e meus filhos que me ajudam. E quando que essa degeneração foi aumentando? Ela é gradativa, assim. Dia a dia você vai percebendo a dificuldade aumentando, sabe? Aos poucos, assim, ela vai aumentando. No começo eu mancava só da perna, e aí com o tempo eu precisei de uma muleta, porque a dificuldade foi aumentando, até que eu caí 2 vezes, quando eu estava com a muleta.
E aí nós vimos que não dava mais para continuar com a muleta. Aí eu peguei um andador e a dificuldade foi aumentando, até que chegou um momento que eu percebi que fora de casa, assim, eu não teria mais como ir com o andador. Porque eu ando muito devagarzinho com o andador em casa. Então fora de casa só na cadeira de rodas agora. E a Luciana, sua mulher, sua companheira, te ajuda em tudo. Agora ela é seu braço direito, sua parceira. Ela é meu braço direito, esquerdo, a perna direita, a perna esquerda, ela é tudo, porque tudo eu tô dependendo dela. Ela é que me dá força, tudo eu tô na dependência dela hoje. O Robson e a Luciana estão juntos há 23 anos, casados há 20 anos, e agora a Luciana, como ele disse, é o braço direito, é a melhor companheira, ajuda ele em tudo. Luciana, conta pra gente então também como que foi quando vocês juntos receberam esse diagnóstico. Como ele disse, foi muito triste, foi muito difícil aceitar, né? Acreditar que isso esteja acontecendo com a gente. E aos poucos a gente foi entendendo o que é essa doença, e o que a gente combinou é viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez e superar as dificuldades um dia de cada vez. E uma coisa que eu falei para ele no mesmo dia da consulta, quando houve a suspeita da doença, eu falei: eu tô com você para tudo. O que acontecer, estamos juntos. E para você, esses últimos 12 meses, o que mudou? Você também trabalha fora ou você deixou de trabalhar para ajudar o Robson? Qual foi a modificação no dia a dia aqui da sua casa? A nossa rotina mudou bastante, mudou muito. Eu sempre fui autônoma, mas agora eu deixei de trabalhar um pouco mais para ficar com ele, né? Enquanto os meus filhos não estão em casa, eu preciso estar. Então eu só saio para trabalhar se os meus filhos estão ou se alguém está com ele. E para você, no dia que vocês receberam esse diagnóstico, você acabou de falar, foi muito difícil, mas vocês foram amadurecendo essa ideia, como você disse. Vocês não ficam pensando coisas ruins ou que viram na internet que possa acontecer. Vocês são otimistas e querem viver um dia de cada dia. Isso ajuda no dia a dia dele? Sim, na verdade, muita gente olha pra gente e fala: vocês são muito fortes, você é muito forte, mas nós somos evangélicos, somos cristãos, então a nossa força tem vindo de Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos dessa forma, né? Esperando pelo milagre, que a gente também crê, que Deus pode agir tanto no sobrenatural ou através das medicações que a gente está buscando. Então a nossa força vem dele, a nossa igreja toda orando pela gente, tem muita gente orando, né? Não só da igreja evangélica, como também da católica, nossos amigos, alguns parentes. Então a nossa força vem daí, de Deus. E aí outra coisa que a gente está vendo também são as adaptações que vocês fizeram na casa. Tudo isso para melhorar o andamento do dia a dia do Robson, né? O que mais que vocês tiveram que fazer para adaptar para ele? Nós adaptamos aqui na sala o sofá, né? Porque ele não pode sentar em lugares baixos, que ele tem dificuldade de levantar por não ter força nas pernas para levantar. E ele também é grande, né? Ele pesa um pouco. Eu não conseguiria fazer essa força toda para levantá-lo. Nós adaptamos também o banheiro, tem barras, tem cadeira de banho, cadeira de vaso. Tudo para que ele mantenha a independência, né? O máximo possível. E naquilo que ele não consegue, eu estou sempre ajudando. Bom, e agora que vocês já conheceram um pouquinho da história de vida do Robson e da Luciana e descobriram como é que ele foi diagnosticado com esclerose, eu quero dar um recadinho para você. O Robson precisa de doações. O tratamento para que ele viva mais e com qualidade de vida custa $84 mil, o que seria pra gente R$300 mil. O Robson vai viajar agora no dia 9 de fevereiro para Boston para fazer vários exames. A consulta dele lá é dia 13 de fevereiro, mas ele fica até o finalzinho do mês para fazer vários exames, para participar de vários estudos. Então ele precisa dessa doação para trazer pelo menos 6 meses de remédio, de medicamento para fazer o tratamento. Robson, então você acredita que você vai conseguir essas doações, que as pessoas vão se mobilizar para te ajudar e que você consiga pelo menos 6 meses de tratamento?
Com certeza, as pessoas têm ajudado bastante e eu sei que mais pessoas vão se mobilizar e vão se sensibilizar com a nossa causa e vão doar. Para você ter uma ideia, tudo que você vê aqui na minha sala aqui foi doações. Esse sofá foi doado, a poltrona foi doado, foi amigos que doaram, o ar-condicionado foi doação. Então, assim, qualquer tipo de doação é muito bem-vindo, assim, porque a gente está precisando muito para poder trazer esse medicamento para cá. E vocês também podem ver aqui embaixo nos caracteres o número da conta da Luciana para fazer alguma doação, o telefone do Robson para contato, e também pode seguir a página deles no Instagram, que é @todosPeloRobson. A gente conta com a sua ajuda. E vocês viram aí, né, um morador daqui de Rio Preto que sofre com essa doença. E para falar um pouquinho mais e tirar algumas das nossas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio a neurologista doutora Maria da Penha. Doutora, seja muito bem-vinda, boa tarde. Doutora, eu queria, assim como eu estava conversando com o Robson ali, ele falou que quando ele foi no consultório médico, do médico que atendeu ele, da médica que atendeu ele, poderia ter sido ou um AVC, ou um tumor cerebral, ou também a esclerose. Essa doença ela pode ser confundida com um tumor cerebral ou AVC? Ela pode sim, porque em geral, no começo, os primeiros sintomas, eles são muito localizados, né? Então, assim, no caso do Robson, né, aparentemente ele teve uma fraqueza na perna, em uma perna, né? E às vezes, assim, juntando com outras características do exame neurológico, você consegue localizar, né, para alguma parte do sistema nervoso, né? A esclerose lateral amiotrófica, normalmente, por ela ser muito localizada, o início com sintomas muito localizados, ele pode simular mesmo um tumor, um AVC. Às vezes ela pega um braço, né, pega uma perna, e como ela tem sintomas, porque a doença é uma doença degenerativa que acomete os neurônios motores superiores, né, mais especificamente as células gigantes de Betz, que está lá no córtex cerebral, e também as células os neurônios motores inferiores, né, cujas células, o corpo celular está nos núcleos dos nervos cranianos, né, que pega a face, deglutição, olho, e da coluna, do corno anterior da medula. Bom, por ela ser a doença degenerativa, quer dizer o quê? Uma doença em que esses neurônios, eles morrem, né? Eles sofrem degeneração, sem uma causa específica, mas eles vão se degenerando. E às vezes ela começa num lugar, dá uns sintomas daquele lugar. Então pode dar sintomas variados e às vezes até mesclados, né? E essa doença, ela tem alguma predisposição ou ela é hereditária? Como que ela surge? 90% dos casos da esclerose lateral amiotrófica, ela é esporádica. Não tem nenhuma história familiar, tá? Existe em torno de 10%, em alguns estudos 20%, que elas podem ser familiares, né? Normalmente é autossômica dominante, a herança, mas são poucos casos, e tem algumas mutações que já foram descritas. Doutora, e como a gente estava vendo ali agora na reportagem, o Robson está indo atrás de um tratamento. Existe algum tratamento para a doença? A doença, como a gente estava conversando antes até da entrevista, ela não tem cura, mas ela pode retardar um pouquinho essa degeneração, essa perda dos movimentos. Como que é realizado esse tratamento? E esse tratamento é tão caro assim, e aqui no Brasil não tem? Então, o tratamento aceito no Brasil, a medicação que a Anvisa liberou no Brasil é o Riluzol, que é um antiglutamato. Ela age num neurotransmissor excitatório que está aumentado dentro do neurônio motor. Esse parece ser um dos mecanismos, porque a doença, na verdade, ela é multifatorial, aparentemente, né? Ela não tem uma causa específica.
Então não é que nem a gripe, que tem um vírus que causa gripe. Não, tem vários mecanismos levando à degeneração desse neurônio motor, certo? E um desses mecanismos é o aumento, né, desse neurotransmissor excitatório dentro do neurônio motor. Então ele é um deles. Então tem o riluzol, que ele é um antiglutamato, ele neutraliza esse glutamato. Uma outra medicação que foi recentemente liberada nos Estados Unidos pelo FDA foi o edaravone, que o nome comercial é Radicava, que ele neutraliza o oxigênio livre. Então ele é como se fosse um antioxidativo, né? Ele neutraliza esse oxigênio e parece que ele também é um dos fatores, os radicais livres também é um dos fatores que leva à degeneração. Então no Brasil ele ainda não foi liberado, certo? Então quem está conseguindo, ele está importando a medicação, então a gente não tem nenhuma... Esse caso que a gente viu, que né? Que provavelmente é o que ele está indo buscar, né? Que é o tratamento com essa outra medicação. Porque o riluzol, ela é uma medicação que ela aqui no Brasil a gente consegue pelo alto custo, assim, sem dificuldades, né? Só você comprovando a doença do paciente e ele já até está fazendo uso. Agora, existem várias... como os estudos estão muito acelerados, né, para descobrir qual a causa da doença e talvez chegar a um tratamento mais eficaz, né? Então tem muitas coisinhas que foram encontrando, né? Então tem vários tipos de tratamento, tem vários tipos de medicação, mas todas elas ainda não bloqueia essa degeneração do neurônio. Doutor, eu agradeço muito a presença da senhora aqui, por tirar as nossas dúvidas também, esclarecer um pouquinho de casos de pessoas que às vezes até acham que tiveram algum outro problema, como um início ou alguma coisa com AVC, e procurar algum neurologista para tentar reconhecer essa doença o mais rápido possível, né? É isso. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. E o RP Notícias de hoje fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem, siga a nossa página no Facebook. É facebook.com/TV Rio Preto 7. Se você quiser acompanhar a nossa programação aqui da TV Rio Preto, nosso site é tvriopreto.tv. E siga também a nossa página no Instagram, que é @rpnoticiasoficial. Eu fico por aqui e te espero amanhã. Até lá.